Salve, salve, cada mascana para mais uma aula do curso Florescimento Pessoal. Ó, se você está aqui agora e ainda não assistiu às aulas anteriores, vou deixar aqui no descritivo todos os links com as aulas para você assistir. Mas você também pode fazer assim, ó, entra aqui no canal e vai na playlist Curso Florescimento Pessoal para assistir todas as aulas, tá certo? Então vamos lá. E sem perder tempo, vou acessar aqui o nosso mapa mental, que é como nós estamos fazendo as nossas aulas, e eu vou voltar aqui informação para que você entenda tudo que nós trabalhamos. O curso Florescimento Pessoal é para ter uma vida feliz, realizada e plena. E para isso, nós já tivemos algumas aulas para compreender todo o processo. Nós tivemos a primeira aula, que é o que é florescimento pessoal. Nós já falamos sobre as 5 condições necessárias para o florescimento pessoal. Nós também tivemos a aula das 6 virtudes, uma aula maravilhosa, e nós iniciamos a aula O Caminho para Desenvolver as Virtudes. Só que nessa aula, nós fizemos o quê? Nós dividimos ela em 24 aulas. Para quê? Para falar de 24 forças de caráter, que é o caminho para desenvolver as 6 virtudes. E aí, para que você possa entender, nós já tivemos algumas aulas aqui. Quais são as aulas que nós tivemos dessas 24 aulas sobre força de caráter? Nós trabalhamos a sabedoria e conhecimento, falando sobre a criatividade, uma outra aula sobre curiosidade, outra aula sobre discernimento, senso crítico, outra aula sobre amor ao aprendizado e uma outra aula sobre perspectiva, que foi a aula anterior, perspectiva. Já trabalhamos todas as 5 forças para você adquirir sabedoria e conhecimento. E hoje nós vamos começar mais uma virtude, que é a virtude da coragem. Gente, será uma aula maravilhosa, já fica aqui comigo, aproveite, já dá um like aí, já compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para continuar recebendo as aulas aqui sem problema algum. Eu tenho certeza que será maravilhoso para você. Vamos lá, sem perder tempo, gente, vamos falar sobre coragem. Pergunta aqui no Quer Calar, você é uma pessoa corajosa? E aí, a coragem, ela é formada por 4 forças de caráter. Para formar a coragem, existem 4 forças de caráter. Quais são essas forças? São essas aqui, ó: bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. Então, se você quer ser uma pessoa mais corajosa, quais são as forças que você precisa cultivar? Essas forças aqui. E é por isso que nós estamos trabalhando uma por uma. Nós estamos explicando cada força dessa. Para lá na frente a gente começar a trazer intervenções da psicologia positiva para fortalecer, para te levar ao cultivo dessas forças. Até agora, nós estamos aprendendo sobre cada uma delas e tem sido extraordinário. E hoje, a aula de hoje, para a força de caráter da bravura, que nós vamos trabalhar. Porque bravura? Bravura é a primeira força para você obter a virtude da coragem, para cultivar essa virtude. E o que é bravura, gente? Bravura, então, é a capacidade de enfrentar o medo e os desafios com coragem. Uau! Então, o medo está ali na sua vida, na sua frente, os desafios se apresentam, e quando você tem a capacidade de enfrentar os desafios, o que você está utilizando de força? A bravura. A bravura é exatamente essa capacidade de enfrentar o medo e os desafios com coragem, sem se deixar paralisar pelas dificuldades. E quando você paralisa diante dos desafios, quando você para diante das dificuldades, quando você não consegue ir adiante, o que está acontecendo? Está faltando uma força. Qual é a força? Bravura. E muitas vezes a gente tenta entender a nossa mente, a nossa vida, a nossa psique, tentando entender se eu paro diante das dificuldades, se eu fico paralisado diante do medo, dos desafios, provavelmente eu tenho algum problema psíquico. Pode ser ou não. Mas a grande questão é, por que não trabalhar a virtude? Por que não trabalhar a força que você tem? Todos nós temos 24 forças de caráter. E uma delas é a bravura. Pode ser que ela esteja, sim, pouco utilizada. E por isso você pode cultivar essa força. E essa força, quando está sendo cultivada, você começa a ter capacidade para enfrentar os medos,
para enfrentar os desafios. E isso é fundamental para obter coragem. E a bravura também é não recuar perante as ameaças, desafios, dificuldades ou dor. Essa é uma questão muito interessante. O que nos faz paralisar muitas vezes, sem contar com aquelas questões internas? Estou falando das questões externas, do que acontece nas circunstâncias. Às vezes vem uma ameaça, um desafio, uma dificuldade, uma dor, isso paralisa a gente. Por que que paralisa? Porque muitas vezes nos falta a bravura, porque a bravura ela te faz ir à frente dessas situações e combater elas. E isso é interessante. E quantas vezes a gente recua diante das ameaças, dos desafios, das dificuldades, das dores que a gente sente? Porque falta bravura. E é importante entender isso, que mesmo com as questões circunstanciais da vida, quanto com as questões internas, são aquelas ameaças que a gente acha que tem, que existe, e na verdade é só dentro de nós que está acontecendo aquilo. E bravura também é defender o que é certo, mas olha só essa questão. Defender o que é certo, mesmo que defender o certo gere perdas para si mesmo. Porque não é só quando o certo te favorece, é quando o certo é certo. E quando o certo é certo, mesmo que venha gerar para você uma perda ou algo que não vai te favorecer e você, mesmo assim, defende o certo, isso é bravura. E não é fácil você defender o certo quando a outra pessoa está certa. É realmente, olha, vamos lá, vamos reconhecer. Realmente você está certo, eu estava errado diante disso. O que que faz você tomar essa atitude? A bravura. Porque se você não tiver bravura, você não faz isso. E a bravura é essa condição de defender o que é certo, mesmo que defender o certo seja totalmente contrário àquilo que vai te favorecer. Isso é maravilhoso entender. Também bravura é agir conforme as convicções, mesmo que as convicções sejam impopulares. Aqui, ó, impopulares. Porque manter uma convicção, mas que todo mundo acha maravilhoso, também é muito fácil. As pessoas te aprovam, tem a aprovação sobre aquilo que você é convicto. Ah, eu sou convicto disso. Todo mundo gosta? É fácil ser convicto. Agora, ser convicto de uma coisa que nem todas as pessoas vão te favorecer, nem todas as pessoas vão ser a seu favor, não é popular essa convicção, então o que acontece? Isso é bravura, porque realmente você está mantendo ali sua convicção, mesmo sem ter a aprovação das pessoas. Está começando a fazer sentido para você essas forças? Vamos ver outra questão que a bravura também é enfrentar medos e confrontar a adversidade. A gente já falou sobre o medo, sobre as dificuldades da vida, mas aqui nós estamos dizendo exatamente sobre essa questão de enfrentar o medo. E esses medos são os medos internos, a bravura de você vir para uma bravura psicológica, nós vamos falar sobre isso, uma bravura interna, psicológica, de vencer este medo. E é isso que gera a coragem. A coragem, ela vem depois das forças de caráter. Não é a coragem que vem primeiro. A coragem, ela está relacionada à bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. Então ela vem depois, como consequência dessas forças. E por isso que a gente tem que começar a cultivar essas forças para gerar coragem. Então a bravura está relacionada à bravura física, que é essa força física, essa atitude mais de valentia. Também tem a bravura psicológica, que é essa bravura mais interna, e tem a bravura moral, que está voltado aí para ética, comportamento, e essa bravura de tomar decisões e atitudes que geralmente sem bravura você não toma nenhum tipo de atitude e comportamento. Vamos seguir aqui. Olha que maravilhosa essa aula, gente. Eu acredito que você já começou a entender o processo desse caminho de como florescer, né? Esse florescimento pessoal por onde nós estamos trilhando aqui. E essas forças de caráter, assim, nos leva realmente a trabalhar as virtudes. Todos nós temos, mas por que que uns têm mais que os outros? Porque, de alguma maneira, ou é uma força que está ali, uma força que faz parte das 5 maiores forças que a pessoa tem, ou ela desenvolve isso. E o desenvolver que é a grande questão. Então vamos lá, ó. Pessoas corajosas são aquelas que se arriscam, mesmo quando inseguro ou em perigo, mesmo quando em segurança ou em perigo. E isso é muito importante dizer. Não só se arrisca quando se sente seguros. Não, eu estou me sentindo seguro, então vou me arriscar. Não, isso não é bravura.
Eu vou me arriscar quando eu estou me sentindo inseguro ou estou ali diante de algum perigo. E aí é exatamente uma pessoa corajosa. E também para alcançar seus objetivos ou defender aquilo em que acredito. Quando eu utilizo a coragem, a bravura, eu vou em busca de alcançar os objetivos e defender aquilo que eu acredito. Isso também é bravura, isso também é coragem, são pessoas corajosas. E a bravura não significa ausência de medo. Como a gente já pôde perceber ali antes, quando nós estávamos falando. A bravura é quando não tem medo. Não, não é nada disso. O medo, ele é uma emoção. Ele está presente, faz parte das nossas vidas. Nós vamos sentir medo, mas a bravura é exatamente trabalhar o enfrentamento deste medo. É a coragem de agir apesar do medo. E é isso que é bravura. E agora a gente vai fazer o quê? Já entendemos o que é bravura, já trilhamos aí esse caminho de compreensão. Agora vamos para as perguntas para construir a bravura. Três perguntas aqui. A primeira é: como você melhor utiliza a sua bravura? Como que você utiliza a sua bravura? Com os desafios físicos, um obstáculo psicológico ou um dilema moral? Qual é a maior e melhor forma que você tem utilizado a sua bravura? Responde aí para você mesmo ou deixa aqui nos comentários, fica a seu critério, tá bom? Outra pergunta é: como a bravura faz com que os outros o admirem ou se preocupem com você? Porque essa pergunta é muito interessante de perceber. Às vezes você está utilizando a bravura de uma maneira desequilibrada, ou seja, superutilizando a bravura. E as pessoas ficam preocupadas com você, porque o risco que você corre está além das possibilidades de prudência. E quando ultrapassa a prudência, então as pessoas começam a ficar preocupadas com você. Será que você está sendo bravo? Será que você está utilizando a força da bravura que vai além da prudência? E aí também tem quando você está equilibrado, que é quando as pessoas admiram você. Quando que as pessoas admiram sua bravura? E isso é importante você começar a refletir. E a outra pergunta é: no passado, que forças combinaram melhor com a bravura para você? No passado, na sua vida, quais são as forças que combinaram mais com você diante da bravura? Aí você fala assim: eu não entendi. Para você entender, você vai ter que assistir o curso inteiro, identificar as 24 forças de caráter e ver quais forças de caráter você consegue relacionar à bravura. Porque daí essas outras forças que você utiliza e combina com a bravura, pode ser que elas te deixam ainda mais fortes diante disso e te tornam mais corajosos. Por exemplo, existem algumas correlações, eu vou até colocar aqui, algumas correlações de forças de caráter que estão relacionadas à bravura. Uma delas é a perspectiva, que nós vamos falar logo depois. Uma outra força relacionada à bravura, inteligência social. Outra força que pode estar relacionada à bravura, a honestidade. Uma outra força relacionada à bravura, vamos ver aqui, a criatividade. E mais uma força relacionada, geralmente estão relacionados à bravura, que é a esperança. Opa, esperança. São essas forças de caráter que geralmente estão relacionadas à bravura. De repente você pode pensar aí, será que essas forças estão relacionadas à bravura lá no passado da sua vida? E vamos agora fazer aqui algumas intervenções. Aliás, né, identificar algumas intervenções que podemos trabalhar. Primeiro é, foque nos resultados de atos corajosos. Comece a dar, assim, um foco maior nos atos corajosos que você tem, mas os resultados que eles geram para você. Mas por que os resultados? Quando você tem uma atitude corajosa, qual foi ou quais foram os resultados que geraram para você? E aí você vai ver se foram positivos, vale a pena trabalhar a bravura, percebe? E quando você não estava utilizando a força da bravura, o que aconteceu? Será que os resultados foram satisfatórios? É para isso que você tem que entender este foco nos resultados. E também, e aqui, ó, rotular os outros ou a si mesmo como corajosos ou valentes, se houver razão apropriada para oferecer essa observação, pois essa é uma maneira de fortalecer a bravura psicológica. É porque assim, ó, a gente só vai fazer isso, né, rotular alguém, você é corajoso, corajosa, quando a gente encontrar a coragem da maneira que nós estamos vendo aqui, porque assim a gente começa a identificar, não, realmente estou sendo corajoso.
E é isso, gente. Vamos lá para a próxima aula. O que que nós vamos falar na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos falar sobre força de caráter, perseverança. Então, continue perseverante. Volte para a próxima aula aqui para a gente dar continuidade a este curso. Eu espero por você na próxima aula. Até lá.